Vamos fazer uma receita hoje muito gostosa. Uma receita simples, que pelo menos no meu tempo de criança tinha sempre na minha casa. Sabe aquele dia que você quer que seu feijãozinho fique com gosto especial, um pouco diferente? Então hoje nós vamos fazer um tutu de feijão 100% vegetal. Muito saboroso e nutritivo. E agora vamos aos ingredientes. Primeiro ingrediente, feijão. No caso, o meu feijão aqui já eu estava consumindo há 2 dias e achei melhor fazer uma coisa diferente para ele ficar mais saboroso. Cebola, cortado assim ao comprido, juliana. Tomate, também cortado a juliana. Esse corte assim compridinho se chama corte a juliana. Vou temperar com o quê? Cominho, que eu acho que super combina com feijão e grãos, e um pouquinho de pimenta calabresa, que eu adoro uma pimentinha. Quem não gosta pode tirar, colocar um outro tempero. Alho e farinha de mandioca, que não pode faltar, e o sal. Bom, essa receita, ela já é uma proteína completa, por quê? Porque ela tá juntando o feijão, que é uma das principais fontes de proteína de origem vegetal, com um cereal, que é a mandioca. E eu já tinha comentado com vocês que quando a gente junta um grão e um cereal, né, uma leguminosa e um cereal, a gente completa a proteína em todos os seus aminoácidos, que são as partes que formam uma proteína. Então, comer um tutu de feijão é uma proteína completa, como se fosse um ovo, ou um frango, ou qualquer outro produto de origem animal. Então, é uma substituição proteica perfeita. E aí, enriquecida aqui com os vegetais, e a gente, para acompanhar, não dá para dispensar um arroz, porque o tutu combina super com um arrozinho, uma couve, uma saladinha de alface, tranquilo, o nosso almoço está resolvido com pouquíssimos ingredientes. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou processar esse feijão, como que eu vou dar uma nova temperada nele, e vamos um passo a passo. Então, agora vamos pro fogão. Vou dar uma retemperada no feijão, porque o meu feijão era aproveitamento de sobras, então ele já tinha um tempero, né, que eu havia feito previamente. Então, vou botar um pouco de alho, vou pegar um pouquinho daquela cebola que eu havia cortado para botar por cima, eu vou colocar um pouco aqui, tá? Como não é muito feijão, não precisa nem colocar muita coisa. O meu feijão era pouco. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa cebola dourar bastante para que ela fique bem molinha, caramelizando aqui com paciência. E depois eu vou pegar o feijão e vou bater no liquidificador com esse tempero já refogado. Qual é a dica que eu dou? Se você não tem liquidificador, você vai amassar o feijão com o garfo. Então, é ideal que você tenha a cebola pequenininha. Ou você corta bem miudinha, ou você dá uma ralada, para que não fique os pedaços grandes de cebola no tutu. Então, o feijão tá amassadinho, né? Geralmente, quando o feijão já é de mais de um dia, ele já tá mais grosso, com o feijão bem mais cozido, bem fácil de amassar com garfo. E aí, você vai fazer essa parte aqui com tudo bem pequeno. Tá? Então, a gente volta quando tiver no ponto. Tá refogadinho, eu vou colocar um pitadinha, ó, pouquinho de cominho, para não ficar muito forte. E a calabresa, um pouquinho mais generosa. Isso aí é a gosto de vocês. Uma coisa que fica muito gostosa de colocar, e vou deixar aqui aquecer um pouquinho, que aí levanta aquele aroma, né? Experimentem fazer isso. Colocar o cominho no tempero e antes de colocar o feijão, deixar aquecer que sobe aquele aroma. Pode uma coisa que combina muito, pelo menos eu gosto demais, colocar coentro. Eu, no caso, eu não tenho coentro hoje fresco para colocar. Bom, tá pronto, vou desligar. E agora nós vamos passar para o liquidificador. Colocando o feijão, vocês podem ver que o feijão já tá bem dissolvido, né? Uma pequena amassada já seria o suficiente para ele ficar no ponto. Vou colocar o feijão e vou colocar aqui a nossa cebola com alho e os temperos. Vou bater e volto com vocês. Já batemos o feijão.
E aqui só tem o feijão batido com a cebola e aqueles temperos, tá? Eu vou deixar ele esquentar um bocadinho, sem ferver, porque tava na geladeira, né? Agora eu vou colocar a farinha aos poucos, não vou colocar muito, não, pra gente avaliar a consistência. Porque depois de cozinhar ainda vai engrossar um pouquinho. Eu acho que tá bom. Viu? Deve ter ido uma meia xícara de farinha de mandioca para essa quantidade de feijão, que devia ser de 1,5 xícara, mais ou menos, ali naquele potinho. Então, agora é só ir mexendo. E ainda tem uma coisa bacana nesse tutu, porque como a gente adiciona a farinha de mandioca, ele rende mais, né? Então, com certeza, nós conseguimos, com uma porção que talvez desse para 2 pessoas, vamos conseguir servir 3, que já é bastante interessante. Então, agora eu vou dar ponto aqui, depois a gente volta. Não demorou muito e já estamos aqui com o tutu soltando da panela. Como a farinha de mandioca já é torrada, né? O feijão já estava cozido, é só realmente para engrossar. Então, se a pessoa quer mais macio, coloca um pouquinho de água. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho de água aqui no meu. Vai. Tá entalado. Um pouquinho de água. Agora é só incorporar a água no tutu. Colocar. Eu vou dar uma dica para vocês. Atualmente, porque pelo menos eu tenho o hábito de fazer o tutu, colocar numa travessa, colocar o molho por cima e depois aquecer no forno. Mas agora o gás realmente está por um preço que a gente não pode ficar gastando à toa. Então vocês não precisam fazer isso, mas para isso é preciso levar o tutu ao fogo na hora que vai sair a refeição, para que ele fique quentinho, saboroso, né? Sem que a gente tenha que ligar o forno. Bom, agora eu vou colocar no potinho. Colocando agora aqui no pirex. Vamos espalhar. Tá bom assim. E agora nós vamos fazer um molho de cebola e tomate, também temperadinho, para jogarmos aqui por cima. Então vamos ao molho agora. Agora vamos ao molho. Colocamos toda aquela cebola. E vamos deixar que ela caramelize aqui, vá murchando. E aí nós voltamos quando estiver no ponto. Bom, a cebola já tá com uma cor bem agradável, dourada. Agora vamos colocar o tomate, porque até apurar o molho, a cebola vai cozinhar mais um bocadinho. Então, nós vamos colocar o tomate. E o próprio tomate vai colocar, vai dar um caldinho, né? Vai chorando água, o tomate libera bastante líquido. E o que eu vou colocar de tempero aqui? Vamos colocar colorau. Sal. Eu vou colocar um pouquinho mais generoso o sal, porque a parte do tutu ficou bem sem sal. Eu não acrescentei sal nenhum. Podemos colocar a pimenta do reino aqui, ou a própria pimenta calabresa. Aquilo que nós quisermos colocar aqui vai ficar gostoso. Bom, então agora eu vou deixar apurar isso aqui bastante e volto com vocês quando ele estiver no ponto para cobrirmos o tutu. Bem, gente, então o molho chegou nessa consistência
eu coloquei um pouquinho de água, talvez menos de meia xícara de água, e deixei apurar com os temperos. Agora nós vamos colocar sobre o tutu. Uma sugestão bastante interessante para esse molho, às vezes sobra um pouquinho daquela carne de soja que nós aprendemos no nosso primeiro vídeo do canal. Quem ainda não viu, pode voltar lá, é o nosso primeiro vídeo. E colocar aqui, vai ficar muito, muito, muito gostoso e vai enriquecer bastante na questão das proteínas. Bom, agora vamos lá colocar sobre o tutu. Agora nós vamos colocar esse molho sobre o tutu e vamos espalhar bem. O segredo desse prato são os temperos. Como eu falei no último vídeo, que era o vídeo da batata, ter temperos em casa é sempre uma coisa muito boa, porque o tempero gasta muito pouco e geralmente eles são leves. Então você pode comprar por 2 e pouco um saquinho de tempero e ele vai durar muito. E é exatamente esses temperos diferentes que a gente tem usado aqui no nosso canal que vão dar um sabor especial aos legumes. Então esse tutu tem cominho, tem pimenta calabresa, tem o coloral, tem um pozinho vermelho que eu gosto muito, que se chama páprica, que tem defumada, picante e doce, que é delicioso para colocar nos legumes. E você bota tão pouquinho, então vale a pena às vezes a gente comprar um temperozinho diferente para tornar a nossa refeição mais saborosa. Agora nós vamos servir e vocês vão ver que prato bonito. Então olha só, gente, o tutu deu para servir 4 pessoas. Vamos agora colocar aqui no prato. E agora, bom apetite. Mais um prato, paz no prato, alimentação vegetal para todos.